Olá a todos os que nos veem e ouvem, boa noite. O meu nome é João Rosmaninho e hoje, durante a próxima hora ou perto disso, estarei convosco a moderar esta nova conversa, a quinta conversa do ciclo de conversas e cinema de que falamos quando falamos de racismo. Este é o regresso do ciclo que é programado pela Marta Machado, pelo Eduardo Brito e por mim, e com centro e difusão no Generation em Braga. Antes de dar início à nossa conversa, quero agradecer, não podia deixar de agradecer a todos aqueles que a permitem e proporcionam. Em primeiro lugar, ao Generation, a casa que nos acolhe desde o início, sem qualquer reserva, ao Luís Fernandes, o diretor artístico da casa, e a toda a equipa que nos acompanha com as questões técnicas e de comunicação, em especial ao Elídio Marques, ao João de Sá, à Ana Diniz e ao Miguel Ângelo. Estamos convictos de que nos situamos perante um tema crucial e que é urgente discutir, debater, e que a sua presença no espaço público e na agenda cultural de um espaço como este, em certa medida institucional, tem de ser garantida. Não é de sumenos importância, nos atuais tempos confinados, de estados de emergência, de deveres cívicos de recolhimento tão pesados, haver este entendimento. Como já disse, a conversa de hoje será a quinta deste ciclo, depois de termos tido o privilégio de ouvir e contar com a Selma Ouamous na noite de 29 de outubro do ano passado, com a Cristina Roldão na tarde de 21 de novembro, a Lúcia Gomes na noite de 3 de dezembro e o Januário Jano na tarde de 8 de janeiro já deste ano. A Selma partilhou connosco uma abordagem à sua experiência e ofício através da música. A Cristina alertou-nos para uma má consciência histórica portuguesa, institucional e latente, através da investigação e do necessário levantamento de dados. A Lúcia trouxe-nos uma visão centrada em problemas e episódios de enquadramento legal ou criminal, e na última conversa, o Januário Jano abriu-nos a porta da sua arte, convocando a sua própria biografia em trânsito entre Luanda, Lisboa e Londres. Esta noite, a nossa convidada é a Luísa Semedo, que se encontra em Paris e que passo já de seguida a apresentar. A Luísa é filha de mãe portuguesa e de pai cabo-verdiano. Nasceu em Lisboa, onde viveu até aos 24 anos de idade, no bairro da Serafina, antes de emigrar para a França, onde nasceram os seus dois filhos. É licenciada e doutorada em Filosofia pela Universidade de Paris-Sorbonne, o último grau com especialidade em Filosofia Política e Ética. Leciona atualmente na Universidade de Clermont-Auvergne e é docente de Filosofia no Liceu. Nos últimos anos tem exercido atividade assinalável como dirigente associativa, tendo presidido já a várias associações e presidindo atualmente a Associação Migra Cult. É ainda conselheira das comunidades portuguesas, tendo também presidido ao Conselho Regional Europa do CCP, das Comunidades Portuguesas. Foi cronista na Rádio Alfa e colaborou com o Luso Jornal e a revista Cap Mag. A Luísa tem igualmente desenvolvido uma atividade literária intensa, escrevendo e publicando vários contos e um romance. Luísa, muito obrigado pela tua disponibilidade. Será verdadeiramente um prazer poder ouvir-te aqui em direto hoje. Obrigada pelo convite e bravo pela iniciativa, que acho que é muito importante, não é? Continuar a falar sobre estas matérias de forma ao mesmo tempo apaixonada, no sentido em que é importante haver entusiasmo e haver concentração em relação a estes temas, e ao mesmo tempo de forma também desapaixonada, no sentido em que acho que vai ser uma conversa calma, serena. Sim. E pronto, e muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Obrigado. Vamos a isto, então. Luísa, arranquemos com a nossa pergunta clássica. Ela não é bem uma novidade e está relacionada com a expressão que nomeia este nosso ciclo, esta nossa conversa. De que falamos quando falamos de racismo? Ok, epá. É assim, para já eu acho que era importante dizer algo que estávamos a falar um pouco em off, que é o racismo é uma questão muito complexa,
e que abrange muitas disciplinas, não é? Ou seja, falar da história do racismo, da antropologia do racismo, da psicologia do racismo, da sociologia do racismo, economia, política, há, nós precisávamos ter aqui muitos especialistas da matéria, eu acho. E mesmo os especialistas também precisam de muito tempo para explicar as suas áreas. Portanto, é sempre muito frustrante e um bocadinho, como é que eu ia dizer, redutor conseguir dizer tudo aquilo que há para dizer sobre o racismo. Sem contar com o facto que há duas grandes vertentes, para além dessas, não é, dessas matérias, que é, há esta vertente de investigação, não é, de erudição, entre aspas, sobre o racismo, e depois há a vivência, a experiência. Isso ainda é outra coisa. E por vezes acontece, e eu acho que isso é o ideal, que pessoas possam ter essas duas como é que eu ia dizer, essas duas possibilidades, que é ao mesmo tempo falar de maneira, como é que eu ia dizer, vivida, do que é a experiência do racismo, e ao mesmo tempo ter estudado sobre a matéria, porque mesmo as pessoas que viveram, há imensas coisas que lhes ultrapassam, quer seja a nível económico, político, psicologia, etc, etc. E, portanto, isso parece-me, para já, para começar. Do que falamos de racismo, eu se tivesse portanto, que resumir algo que é absolutamente difícil de resumir, eu diria que é um sistema de dominação. É um sistema de dominação que existem outros, não é? E este é um sistema de dominação específico em que há certas pessoas que têm um domínio sobre outras e que utilizam esse domínio para proveito próprio, não é? Neste caso, o racismo foi muito aproveitado, e ainda é, para questões económicas e políticas e de poder, tal como, por exemplo, o patriarcado, o sexismo, não é? Obviamente que dá jeito teres pessoas que trabalham para ti e que são menos bem pagas, ou que não são de todo pagas, são pessoas escravizadas, por exemplo. Dá jeito, tu tens economias com isso, não é? Gastas menos dinheiro. E, portanto, isso é um sistema de poder, não é? E depois tem mecanismos para fazer com que esse sistema perdure, não é? Na maior parte do tempo são sistemas mais ou menos violentos. Eu acho que há sempre violência, de todas as maneiras, mas pode ser uma violência mais explícita ou uma violência menos explícita. Eu acho que agora nós passamos para formas que são um bocadinho menos explícitas, o que faz com que certas pessoas consigam dizer esta enormidade que já não há racismo, ou o racismo é algo de residual. E isso é falso, é simplesmente que essas pessoas não estão a ver aquilo que está a acontecer. As pessoas que vivem o racismo na pele, obviamente que sabem que ele existe e estão a vê-lo cotidianamente, praticamente. Portanto, também é uma questão de visão. Portanto, quando tu dizes também de que falamos, não é? Como é que tu disseste esta pergunta? De que falamos quando falamos de racismo? Sim. Por vezes também tem a ver com quem está a falar e quem está a ouvir, não é? As pessoas não têm a mesma percepção do que é, e quando estão a ouvir também não estão a ouvir por vezes a mesma coisa. O que faz com que, de facto, eu ainda hoje penso que há um diálogo que é muito complicado ainda de ter sobre as questões do racismo. São questões que ou são tabu, ou são questões que mexem com a própria identidade da pessoa, ou que são criam muito rapidamente algo que tem a ver com um tom acusatório ou com um tom de defesa. Por isso é que eu te dizia ainda há pouco, é preciso também ser um pouco desapaixonado, no sentido em que, pronto, não estar sempre também no acusatório e na defesa, nesta espécie de ping-pong, que também não serve de muito, não é assim que se avança nestas questões. Uhum. Então, desculpa, só para dizer, sistema de dominação, e o racismo tem as suas particularidades, obviamente. A particularidade é tens pelo menos três grandes, como é que eu ia dizer, três grandes características que têm que estar presentes. Uma é a questão do grupo, não é? Tu tens que designar um grupo, não é uma pessoa. E por isso é que há por vezes se fala em interação interindividual e nós dizemos, mas isso não é racismo, e as pessoas não conseguem perceber muito bem porque é que se está a dizer isto. Portanto, tem que haver essa noção do grupo. Ou seja, evidentemente, quando um negro faz alguma coisa, quando dizem os negros são assim, não é? Tipo, nós estamos a falar do grupo. Há essa questão do grupo. Depois há a questão da hierarquização, obviamente, que é
não há problema nenhum em haver grupos, não é? Por exemplo, há o grupo, ainda há pouco estávamos a falar de futebol, há o grupo do Benfica, há o grupo de Sporting, não há problema em haver grupos. Há o grupo, sei lá, há o grupo dos portugueses ou há o grupo dos espanhóis, em si não parece haver problema. O problema é quando de repente há hierarquias, é quando tu começas a dizer que uns são melhores do que outros e por questões, lá está, e que tem a ver com a terceira característica, que é a essencialização. São características que consideramos como naturais, como fazendo parte da pessoa, que são intrínsecas e que não vão mudar, não é? Não são só questões contextuais, são coisas que fazem mesmo parte da identidade e que essas pessoas, não é? Quando se designa, fazem mesmo parte da pessoa. E então, pronto, é preciso haver estas três características para que haja racismo. Haverá outras, mas estas parecem importantes. Luísa, eu se calhar vou já. Bom, esta tua resposta deixa aqui muitas frentes para nós pegarmos. Isto do racismo. E eu vou aqui tentar acolher pelo menos uma primeira, que é, de facto, nós falamos, temos abordado um léxico ao longo destas conversas, por vezes menos comum. A verdade é que temos falado sobre conceitos que me parecem, embora sejam muito importantes e úteis, eles não têm por vezes o uso ou uma difusão devida. Em particular, há um que creio pede um maior conhecimento e refiro-me à ideia ou à palavra de uma pessoa ser racializada. Falávamos Uhum, sobre isto na nossa claro, conversa anterior. E sim. agora, por exemplo, tu falaste de sistemas de dominação, Uhum, essencialização. Parece haver uhum, aqui um vocabulário que talvez às vezes não pareça o mais acessível. uhum, Ora, se o léxico é fundamental para o pensamento e para o discurso, e parece-me que também o será para a luta, como é evidente, uhum, sabemos que a maioria das ideias de um Estado autoritário, por exemplo, fazem uso de censura permanente sobre o que se pensa, sobre o que se diz, sobre o que se escreve, sobre a palavra. uhum, Hum, Também sabemos que quanto menos palavras temos na nossa cabeça, menos armas temos para combater. claro. Eu gostava de te ouvir um pouco sobre isto mesmo, Luísa. Achas que um conhecimento ou um domínio mais alargado de um vocabulário, deste vocabulário, pode potenciar a luta contra o preconceito racista? É assim, eu estou absolutamente de acordo contigo, que é nós não podemos, ou seja, quando mais reduz o vocabulário, menos nuance, não é? Menos subtilidade e estás a dizer menos coisas, quando há menos vocabulário. E, portanto, é verdade que o vocabulário, por vezes, pode ser um bocadinho mais técnico, mas eu acho que é mais importante, em vez como é que eu ia dizer, de simplificar demasiado, acho que é melhor ser pedagogo e fazer esse esforço sempre de pedagogia. É verdade que falámos nisso no outro dia e para mim é absolutamente importante, que é na estratégia de luta, por exemplo, antirracista, para mim é muito importante esta questão do vocabulário e ter sempre esse cuidado da pedagogia. Porquê? Porque, obviamente, que nós que estamos, passamos grande parte do nosso tempo, ou da nossa mente, a pensar nestas questões, a ler estas questões, a debater uns com os outros, etc., para nós já é vocabulário de base, entre aspas. Mas para alguém que não está dentro do assunto, é normal que haja assim palavras que choquem até, ou que não se compreendam, e que criem alguma confusão. Portanto, para mim, parece-me óbvio que essa é uma missão mesmo da luta antirracista. Uh, Saber utilizar as boas palavras e saber ser pedagogo em relação a elas. E também ter a humildade e a compreensão, não é? A tolerância de pensar que há imensas pessoas que não sabem do que é que estamos a falar. A palavra racializada é sem dúvida uma das palavras, porque é uma palavra que está ligada à palavra raça, e a palavra raça também é uma palavra praticamente tabu também, não é? Porquê? Porque, obviamente, nos ensinaram desde pequeninos que não existem raças, não é? E ainda hoje continuamos a ouvir isto quando falamos do colorblind ou da cegueira cromática. E por acaso em França está a haver um grande debate sobre essa questão, porque se quis tirar a palavra raça da Constituição. Quando se falava da discriminação, quis tirar a palavra raça. Porque, como se não existem raças, porque é que está lá a palavra raça? Não é? Mas, entretanto, há imensos investigadores da questão racial que se insurgiram e há imensos livros que saem, por acaso tenho para aí uns, que eu podia ter mostrado, que se insurgiram porque não é porque não existem raças do ponto de vista biológico, isso estamos todos de acordo,
que a noção de raça enquanto operativo económico, social, político, não existe, está aqui. Portanto, nós não podemos fazer de conta que não existe. Portanto, podemos utilizar essa palavra de uma maneira ou de outra, depois podemos discutir como, mas não basta imaginar que se vai tirar a palavra raça e que o racismo vai desaparecer. Muita gente pensa isso. Isso é falso, não é? E, portanto, racializado, esforço pedagógico, lá está, racializado é toda a pessoa que é considerada por outros, não é? Não é a própria pessoa que diz eu tenho uma raça, é essa pessoa é vista pelo exterior, por outros, como uma pessoa não branca, não é? Como uma pessoa que teria ou que tem uma raça, não é? Tem uma cor, etc. Então é isso, quando nós estamos a falar de pessoa racializada, é uma pessoa que é considerada não branca e que, por isso mesmo, vive na sociedade de uma forma diferente, no sentido em que é alvo de discriminação por isso, não é? Alvo de racismo por isso. Nós, obrigado, obrigado, Luísa. Nós, em Portugal, eu diria que também, às vezes, temos dificuldade em perceber o uso de algumas palavras, entre o negro, o preto, e também sei que isto é diferente em diferentes latitudes, em diferentes geografias. Tu que estás em França há tanto tempo, notas diferenças ou reconheces diferenças até dentro da linguagem para Claro, tratar este assunto? claro. Isso também é uma questão super importante e que é complexa, mais uma vez, porque não há, por vezes, um esforço pedagógico e é complicado. E porque também muitas vezes estamos nessa coisa do acusatório, etc., do defensivo, e acaba por passar muita coisa ao lado. E também porque há esta coisa que ainda está muito presente, que é as pessoas têm muita dificuldade em mudar a linguagem. Muitas vezes respondem-me isso, mas eu sempre falei assim, não tem mal. Ainda têm dificuldade em perder este privilégio, que é o privilégio de poder dizer aquilo que querem, independentemente disso chocar ou não a outra pessoa, ou de ofender a outra pessoa. E, portanto, em França, a palavra negra é uma palavra pejorativa. Foi há pouco tempo até, foi tirado de um livro da Agatha Christie, foi tirado essa palavra, negro, e foi toda assim, foi aqui uma celeuma incrível, porque obviamente há pessoas que querem guardar as tais palavras que gostam de usar, mas é uma palavra que é pejorativa, normalmente diz-se noir, e portanto, para portugueses, por exemplo, que vivem aqui, que sempre viveram aqui, têm dificuldade em compreender o negro e o preto, e por vezes dizem que é preto porque o negro não se diz aqui, então não se pode dizer negro. Por vezes há esta conversa. Mas depois eu digo, ok, mas agora a partir do momento em que eu já te disse que para nós preto é pejorativo e que o negro podes dizer negro, agora muda. Muitas vezes não mudam e muitas vezes dizem, vêm com história sobre as palavras, não compreendendo que as palavras têm um uso, têm uma força, têm até uma força emocional, não é? Ou E seja, para mim, contextual, não é? e contextual, ou seja, para mim e para muitos e muitos negros afrodescendentes em Portugal, e digo isto porque já falei disto tantas vezes durante anos e anos e anos, quando ouvimos a palavra preto, é uma palavra que nos cria logo algo de físico. A mim dá-me logo o estômago. Eu ouço preto, pronto, já estou. O que é que é? Porquê? Esforço pedagógico. Porque desde pequenina, ok, quando ouvia a palavra preto, ou preta, neste caso, era sempre para insultar, sempre. A palavra negro ou negra nunca foi utilizada para me insultar. A palavra preto foi sempre utilizada para me insultar a mim, aos meus irmãos e ao meu pai. Portanto, isto cria logo, ou seja, como é que eu ia te explicar? É algo de visceral, não é, isto não passa de um momento para o outro, não passa só porque de repente alguém me vai fazer uma aula de história e dizer-me que afinal a palavra negro é que é má e a palavra preto. Não, isto não passa assim. Eu já tenho 43 anos, não vai passar assim de um dia para o outro, só porque me deram uma aula de história. E então pronto, e depois temos a complicação que para os brasileiros é diferente, também depende das zonas. Para os brasileiros é mais aceitável em certas zonas dizer preto e dizer negro ao mesmo tempo, preto e negro. Para, por exemplo, negros que vieram mais tarde para Portugal, também podem ter uma relação diferente com o negro e com o preto, mas para os afrodescendentes que nasceram em Portugal,
preto é uma palavra pejorativa, é uma palavra horrorosa. E eu vejo utilizada agora de uma forma completamente. Nós temos o Miguel Sousa Tavares que pergunta ao André Ventura, tem um amigo preto. Isto foi para muitos de nós um momento absolutamente terrível. Era algo que antigamente era impensável. Nós, pelo menos, tínhamos esse. Claro, vimos racismo de outras formas, mas pelo menos não tínhamos isso na televisão. Depois, de repente, eu ouvi uma tal Susana Garcia, se não me engano, na TVI, a dizer preto, 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 como se não fosse nada. Mas pronto, é uma, é uma ideóloga, não importa. Mas um jornalista do calibre, se assim se pode dizer, de Miguel Sousa Tavares, dizer preto assim na televisão, foi algo que me chocou. E agora vejo essa palavra por todo o lado, por pessoas que até estão ali a dizer que não são racistas e não sei o quê, mas utilizam a palavra preto como se nada fosse. Quando, e é isto que eu costumo dizer, quando é muito simples, quando se quer mesmo saber, basta olhar para as pessoas, as figuras da luta antirracista, por exemplo, as associações antirracistas, basta ir aos sites, basta ir ver as notícias, basta ir ver como é que essas associações, por exemplo, se, se referem, não é? Se referem às pessoas negras. Normalmente está lá negro, está lá afrodescendente, não está lá preto. Okay? Pode encontrar isso em associações brasileiras, porque é outra cultura, é diferente. Mas as associações portuguesas afrodescendentes, tu podes ter racismo e outros, está lá negro. Quando, sei lá, figuras importantes como Mamadou Baj ou assim Catar Moreira falam de negros, falam afrodescendente e dizem negros. Eu nunca os ouvi dizer preto assim dessa forma, percebes? Portanto, quando a pessoa diz preto, a maior parte das vezes, e quando se está a dizer antirracista, eu tenho assim um bocadinho de dificuldade em acreditar. Quer dizer, pode ser antirracista, mas não se tem muito ao trabalho de tentar mesmo saber, mas afinal como é que estas pessoas querem ser chamadas exatamente, percebes? E então pronto, acho que é uma questão bastante importante e que merece ainda batalharmos sempre. A resistência para mim é isto, é estar sempre a dizer as mesmas coisas, apesar de tudo, que foi algo que aprendi, vais-te rir, com a Angela Merkel. Se algo que aprendi com a Inesperado, Angela admito. Merkel, inesperado o conceito, mas vi um documentário sobre ela, não sei, há alguns anos, e era muito engraçado, ela dizia isto, ela dizia que na política era importante estar disposto a dizer algo o número de vezes que fosse preciso. E ela dizia que é mesmo quando já se está mesmo farto de dizer aquilo que se está a querer dizer, é que de repente a coisa acerta e começa mesmo a ser audível. Mas é preciso ter este esforço de resistência, não é? De continuar sempre a dizer as mesmas coisas, se acha que é boa coisa, não é? Também é Claro. evidente que se pode mudar de opinião, mudar de maneira de ver. Resistência, paciência, não é? Sim, Eu se calhar vou aproveitar até parte do que disseste agora, Luísa, para te confrontar com outra pergunta. Toda a tua formação é em filosofia. Concluíste o sim. doutoramento em 2012, Uhum, na Sorbonne, em Paris, como já vimos. uhum, Lecionas na área, escreves também sobre o assunto. E interessa de explorar, dizias numa nossa conversa anterior, que hoje e desde sempre que te lembras, as ideias de ética e de empatia. uhum, Em complemento, e porque não me parece que seja coisa separada, tens revelado um outro lado, uma outra frente extremamente importante na área do ativismo. Agora falávamos sobre isto, esta repetição, esta uhum, resiliência, esta paciência em voltar às causas, sim. onde, coincidentemente, mas não parece que por acaso, o pensamento e a ética também são efetivamente necessários. Gostava que desenvolvesse um pouco mais esta possibilidade, porque parece-me que no teu caso, profissão e as outras atividades, se constroem mutuamente, são frentes de um mesmo corpo, podíamos dizer Fazem assim. parte. Sim, eu tinha por acaso falado nisso na última vez, que eu faço, pronto, faço parte de várias associações, há uma associação caritativa de pessoas com mais idade, e eu lembro de um amigo meu, portanto ele tem mais de 80 anos, que faz parte dessa associação, e que tinha muita dificuldade em. Ao mesmo tempo, eles queixavam-se de ter que voltar e, ao mesmo tempo, eles voltavam sempre. Quando podiam, sem problema, ficar nas suas casas já reformados e fazer outras coisas, e tratar do jardim ou dos netos. E depois ele disse-me esta frase que me marcou. Ele disse-me: Luísa, tu sabes, nós não conseguimos parar porque isto é o que nós somos. E isso marcou-me porque fez luz, tipo, para mim foi uma evidência. Às vezes as pessoas perguntam, mas
não pares, ou dizem, mas como é que vocês resistem, etc, etc. Mas a verdade é simplesmente, e por isso eu digo, não há mérito, para mim eu não vejo mérito, porque é aquilo que sou, quer dizer, não há outra maneira de fazer, percebes? E a questão, há pouco estávamos a falar do sistema de dominação. O sistema de dominação, para mim, sempre foi muito presente desde miúda, desde que me lembro de começar a pensar nisto tudo, não é? Por várias razões. Para já, por estar num bairro muito pobre. Sermos muito pobres, a questão da pobreza era muito importante, obviamente. Depois havia a questão religiosa, também muito importante, porque nós estávamos num bairro em que a igreja tem um grande peso. Eu fui a creche, jardim de infância, escola Primária? primária de freiras, a religião sempre ritmava a vida. Então havia para mim já me fazia uma certa confusão, esta questão de uma espécie de poder sobre ti, etc. E muito rapidamente, aliás, aos 7, 8 anos, deixei de acreditar em Deus, aquilo foi assim, um alvoroço. A minha professora foi lá à minha casa dizer à minha mãe que a Luísa tem um problema, coitadinha. A Dona Rosário, a menina tem o diabo no corpo, temos que tratar da menina. Mas pronto, só para dizer o quê? Que já nessa altura esta questão da dominação já me preocupava, não é? E com a religião, com o facto de ser mulher, o facto de ser racializada, eu fui criada por uma pessoa LGBT também, portanto eu já estava, como é que eu ia dizer? Claro que já não podia pôr palavras em tudo e perceber os mecanismos todos, mas eu já percebia essa questão da opressão. Eu lembro-me que era pequenina e eu já dizia, e eu não quero casar, para já, eu dizia, e dizia que mesmo que se casasse, eu não queria nunca ter o nome do meu marido. E lembro das minhas amigas ficarem muito chocadas com aquilo, olharem para mim, o quê? Como é que é possível? Eu parecia que estava ali a... Mas para mim era uma evidência já que, como, porque é que eu deveria ter o nome do meu marido? Pronto, ou seja, há assim, ou seja, isto tudo faz tanto parte de mim e ao mesmo tempo são questões, eu não tinha as respostas todas, então fui à procura delas, não é? Fui à procura dessas respostas nas minhas leituras e depois no meu percurso académico. Foi assim que se passou. A questão da empatia tinha a ver com essa questão do facto de eu já não acreditar em Deus, sendo pequenina, mas que aquele medo, apesar de tudo, cá para mim, era o medo de me dizer, então, mas se eu não acredito em Deus e se a religião é que nos faz boas pessoas, então eu se calhar sou má pessoa. E então eu quis provar que era mentira. Então fiz uma tese para provar que era mentira e que poderíamos ser ateus, ateias, porque de todas as maneiras nós temos em nós esta capacidade de empatia, que é uma capacidade precoce, uma capacidade universal, de nos inibir ou desenvolver e que nos permite ser boas pessoas de facto, independentemente depois da cultura, da religião ou do que quer que seja. Nós já temos isso em nós, pois é verdade que a cultura, a religião podem aumentar ou diminuir a nossa capacidade de empatia, e a nossa capacidade de empatia também está absolutamente ligada com a questão do racismo, obviamente, que é se tu não te identificas à pessoa porque tu julgas que a pessoa é diferente por ter uma cor diferente, ou porque julgas que essa pessoa é inferior a ti, obviamente que aquilo que se passa na vida dessa pessoa vai tocar menos, não é? Claro. Não, tu não vais sentir, porque a empatia funciona com a parte cognitiva e a parte emocional, que é tu vês uma pessoa a sofrer, tu sofres com essa pessoa. Okay? E quanto mais tu identificas essa pessoa, mais tu sofres também e mais tu queres ajudar essa pessoa, não é? E, Claro. portanto, por exemplo, a questão da escravatura é absolutamente evidente que temos ali um grande grau de falta de empatia absolutamente colossal, não é? Que é tu poderes ver pessoas a serem maltratadas de uma forma como animais e é normal, passas por essas pessoas, é como se fosse algo normal, tu não as sentes como fazendo parte, não é? Da tua humanidade, da tua comunidade, e isso foi feito de propósito. Não é? Isso faz parte da técnica, que é desumanizar ao máximo, dizer ao máximo que essas pessoas não são como tu, para que tu possas olhar para isso como se nada fosse. Bom, Claro. tu tens que me parar de falar Claro. porque eu não sei parar. Hum, Não, estava aqui a lembrar-me de uma situação que falaste antes e queria regressar então, aproveitando também estas tuas palavras. A tua biografia, que tive a oportunidade de ler uma parte no início da nossa conversa,
e que também poderemos sempre verificar no website do Generation, dá ênfase ao bairro da Serafina. E tu falavas agora do teu bairro, do lugar de onde vinhas, e dá ênfase ao bairro da Serafina como o teu espaço ao longo de 24 anos da tua vida. E há uns dias dizias-me, e cito, eu sou portuguesa, mas sou muito mais serafinense. Eu fixei esta expressão, eu sou do bairro, e é onde nasci e é para onde regresso. Fim de citação. Eu diria que aqui não estarás somente a refletir uma ideia física, mas de memória, de passado e de presente, de experiência e percepção, e o bairro aqui emerge como um topos e um cosmos, que de facto atribui identidade. Queres explorar um pouco mais esta ideia de uma Sim, sim, genética sim, sim. cultural, em certa medida? Sim, eu acho engraçado teres reparado nisso. Depois estava a pensar, achei engraçado. Eu não encontrei o nome, há um rapper que falou sobre isso, também disse algo do estilo, o meu bairro é que me define, algo do estilo. Imagino que é assim para também muita gente. Porque é de facto, a vida de bairro é uma vida muito particular, sobretudo o bairro da Serafina, porque é um bairro que está ali como é que eu ia dizer, está ali circunscrito a uma zona muito particular, um bocado afastado do resto. Há ali até um espírito um bocado da aldeia, agora foi mudando, não é? Mas na altura era assim, na altura as casas eram tão pequenas e era tão pobre que a rua é a vida, não é? As mulheres na altura e os homens iam fazer as sardinhas para a rua, as mulheres lavavam, que eram as mulheres, não é? Lavavam a roupa no tanque na rua, porque a rua era a extensão da casa, não é? E a partir do momento em que a rua é a extensão da tua casa, isso significa que a rua é também a tua família, é também a tua casa, não é? Eu por acaso estava no segundo andar, mas a minha vida também se passava muito na rua, com os outros miúdos, e havia muitas crianças, e então é um bocado isso, no fundo, agora eu estou a pensar enquanto estou a falar contigo, no fundo há esta questão de família muito alargada, que é o bairro da Serafina. Eu com o meu irmão criámos o grupo do bairro da Serafina Liberdade, que são 2 bairros, no Facebook, agora tem imensas pessoas, e tu sentes isso, tu sentes mesmo pessoas que já estão não sei aonde durante anos, que voltam e que ficam muito contentes de encontrar esse grupo, e falam das memórias e tentam encontrar outras pessoas, e depois há as alcunhas. É uma vida, pronto, é uma vida. Eu acho que tem a ver talvez com a questão do calor humano, de alguma forma. Apesar de, vou aqui moderar um bocado a coisa, que é no nosso bairro, na altura, nós éramos muito poucos pessoas afrodescendentes. Na minha rua éramos só nós, se não me engano, e depois havia assim mais para baixo uma família. Portanto, a questão do racismo estava muito presente. Foi difícil na escola havia alguns, mas pronto, na escola e no bairro em si, não é? Foi bastante complicado, apesar de tudo. Mas mesmo assim, era a nossa família alargada, e lá está, apesar de haver racismo ou quer que seja, se de repente alguém caísse na rua, ia logo tudo tentar ajudar sem problema algum. E se há um miúdo que tem um problema ou que está a fazer uma porcaria qualquer, há a tal coisa um bocado da aldeia, de que todos os adultos são os pais dessa criança, não é? Para a proteger e para a educar e etc. Portanto, acho que é uma vida, acho que é algo que marca muito. Depois, porque é que eu pus isso na biografia? Porque é que eu fiz questão de pôr isso na biografia? Por causa da questão da representação, que é, obviamente, que nesses bairros não tens, não tens grandes horizontes. Eu tenho amigos que andavam comigo na primária que morreram da droga, de sida, e portanto eu também não achava que ia ser muito diferente. Não pensava que ia morrer da droga e da sida, mas não achava. As referências que eu tinha não eram referências de pessoas que iam para a universidade. Eu lembro-me, eu não sei se fui a primeira, ou talvez, mas éramos muito poucos aqueles que de repente entraram para a universidade. Era assim uma coisa um bocado, era uma raridade. E eu nunca acreditei, eu fui sempre fazendo o meu percurso de maneira um bocado perplexa. Estava sempre na perplexidade. E então, para dizer o quê? Que para mim era importante, eu gostaria, quando eu era miúda, eu gostaria de ter aberto um livro e ter lido que a pessoa que o escreveu vinha do bairro da Serafina. Acho que me teria ajudado. E então foi também com esse intuito que eu escrevi de forma explícita que era o bairro da Serafina.
Eu vou pegar nesta conversa sobre as questões de identidade, sobre de onde vimos, as nossas origens, agora para passar para um outro assunto. Para além da tua atividade profissional, e como já vimos, ligada ao pensamento, centrada no pensamento, expandida de um modo ativista, eu acrescentaria ainda outra que é aquela ligada à ficção. Por Uhum. exemplo, a sinopse do teu romance, O Canto da Moreia, publicado em 2019, refere ter, e aqui cito, como pano de fundo, a história da integração e desenraizamento das populações imigradas das ex-colónias, Uhum. abordando de forma desassombrada temas como a solidão, o racismo, a violência doméstica e as dependências. Fim de citação. Queres falar-nos um pouco sobre como articulas, em particular, os temas que tratas em investigação e em ensaio, mas também em literatura, em ficção? São Sim, modalidades diferentes que me parece podermos aqui tirar sim, são partido modalidades diferentes, mas pronto, de facto continuam as temáticas. Há pouco estavas a falar deste, que eu faço um bocado a mesma coisa, quer dizer, que há uma espécie de coerência, se assim se pode dizer, naquilo que faço, e sim, naquilo que faço na ficção, a maior parte do tempo, não sempre, mas a maior parte do tempo estão as questões estas questões, estão as questões sociais, as questões de dominação, mas também está, e foi assim que nasceu o Canto da Moreia, não foi por estas questões, foi por outras, das quais eu falo menos, porque não são questões muito ativistas, não se pode dizer, mas são as questões que também me tocam muito profundamente. Que é quando eu acabei a minha tese do doutoramento, que era sobre empatia, que é sobre a nossa relação com os outros, é algo de bastante aberto em relação à alteridade e à nossa relação, e à nossa relação social. Apesar de tudo, eu senti falta de algo que para mim é muito importante desde que sou pequena. Há pessoas que não, as pessoas que não me conhecem muito bem, por vezes pensam que eu sou assim muito social, mas eu tenho uma verdadeira fobia social. Quem me conhece bem sabe que eu tenho isto. Eu preciso mesmo, por vezes, de estar completamente sozinha, mas desde pequenina tenho assim, tenho um problema, de repente tenho a impressão de ter estado com muita gente e tenho que me fechar, e tenho alguns problemas de relacionamento. Todas as pessoas que me enviam mensagens, por exemplo, sabem que eu posso demorar anos até responder. E isto até pessoas muito próximas minhas, que até se chateiam comigo por causa disso. Mas pronto, é assim, tenho que admitir que tenho um problema. E por vezes até as pessoas podem achar que eu sou mal educada, mas é assim. Pronto. E então, quando acabei a minha tese, quis fazer queria me concentrar sobre algo que tinha mais a ver com a solidão, com a questão da morte, que também é uma questão que é muito importante para mim, enquanto ateia, evidentemente, a questão da morte, assim, é a tal questão em que eu não tenho resposta para consolar ninguém. E então, na altura, eu li Os Devaneios do Caminhante Solitário do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, que é o meu livro preferido, que entretanto li 1 milhão de vezes e emprestei, como eu tinha dito no outro dia, emprestei e que estou sempre a oferecer. E nesse livro, é o último livro do Jean-Jacques Rousseau. Ele foi encontrado numa gaveta, ele nem sequer estava acabado, e é um livro que eu acho muito honesto, em que ele fala dos remorsos, fala do fim da vida, de quando o balanço da vida, de quando é que ele foi feliz, e isso tocou-me imenso, porque tanto ele como outros filósofos, é muito engraçado, porque no fim da vida eles acabam por dizer que o momento em que foram mesmo felizes foi no momento em que amaram. Não é? Pode parecer assim um bocado telenovela, mas é engraçado ver que estas pessoas que passaram tanto tempo na reflexão pura, praticamente, com a inventar conceitos, no fim têm que admitir algo que é absolutamente evidente, que é a nossa felicidade tem a ver com amar o outro. Amar o outro pode ser de várias maneiras, como é óbvio. O Rousseau fala nisso, fala naquele momento, que foi um momento muito curto na vida dele, na verdade, em que amou e que acha que foi amado, e portanto foi só nesse momento que ele acha que foi feliz. Então pronto, a partir daí tive vontade de trabalhar sobre essa questão, partindo da questão da biografia, quis trabalhar a questão da morte em si, fim de vida, e trabalhar com outras biografias eventuais do mesmo estilo do Rousseau, eventualmente até trabalhar com
entrevistas feitas a intelectuais ou artistas ou outros que também estivessem já nessa parte da vida a fazer o balanço, o tal balanço. Mas, entretanto, já não me lembro exatamente porquê, eu lembro-me de ter escrito a primeira página do Cantamoreia há muito tempo, porque tive uma ideia nessa altura, e então fui buscar esse início, e aí eu pensei, não, vou escrever ficção com isto. E foi aí que nasceu o Eugénio, e juntei essa questão da morte, essa questão de fim de vida, de balanço, etc., de solidão que nós todos vivemos, no fundo, não é? Juntei isso com estas questões que me dizem respeito, que me tocam profundamente, e então juntei essa personagem, que é um personagem, portanto, é um cabo-verdiano que vem para Portugal e que vive todo o processo, não é? De desenraizamento, não sei se diz em português. Desenraizamento, sim, sim. Desenraizamento, de solidão também, de questão da dependência, violência doméstica, pronto, mas sempre com esse, o que eu mais queria era que o leitor conseguisse sentir esta solidão que é partilhada com todos nós. E é verdade que isso, sentir essa solidão do confronto, do espelho do próprio com o próprio, não sei se dá para fazer isso da mesma forma, pelo menos com o ensaio, não é? E portanto achei que era melhor que isso fosse feito com a ficção, e pronto, e foi assim. Portanto, escrevi outras coisas também que têm a ver com a imigração, com as pessoas refugiadas, mas sempre com esta ideia do pessoal, do destino da própria pessoa, de como é que ela se safa, entre aspas, com tudo o que está à sua volta, com o contexto, não é? E qual é o momento em que a pessoa tem a força para mudar a sua vida, qual é o momento em que a vida é demasiado forte ou demasiado pesada e a pessoa cai com a vida. Uhum. Se calhar estamos a chegar ao fim daquilo que eu tinha preparado, mas não queria deixar de fazer ainda uma pergunta relacionada com um artigo que publicaste há menos de um ano no Jornal Público, no dia 28 de julho de 2020, intitulado cito, "Negar o racismo é racismo", Sim. onde explicas que, e agora tenho aqui algumas citações tuas também, como negar o racismo é distração e sabotagem. Negar o racismo é alienação. Negar o racismo é perpetuar o racismo. Negar o racismo é uma negação de existência. Fim das citações. Uhum. Para mim parece-me haver aqui uma ideia de reflexo, quase permitindo-nos dar uma espécie de pulsão ou instinto denunciado pela própria formulação. Queres desenvolver um pouco mais esta ideia, Luísa? Sim. Epá, isto era preciso bastante tempo. Vou tentar resumir. Se me É assim, permites sim, simplificar, não sim. querendo ser demasiado simplista, Hum, parece-me que esta frase de negar o racismo é muito forte e temos que pensar sobre ela. uhum. Sim, Eh, sim, sim, sim. Nós temos porque. É assim, vou tentar. Ainda há pouco eu estava a te dizer que há formas mais explícitas e formas menos explícitas de racismo. Ok? E para mim, nós estamos a entrar de maneira bastante consequente na fase não explícita, que é algo que é muito mais difícil de desconstruir, que é a tal questão do colorblind e da cegueira cromática, e eu não vejo cores, e vocês é que estão a ver cores, então vocês é que são os racistas. Pronto. Nós estamos nesta fase agora de forma muito, muito, muito aguda, e para mim é muito problemático porque antigamente nós tínhamos a extrema-direita, obviamente, depois havia umas coisas com a direita, mas nós tínhamos aqui toda uma parte da esquerda que não estava nisso. Mas agora nós temos uma esquerda, está difícil em relação a isto. Nós temos muitas discussões, que é uma perda de tempo muito grande, por várias razões. Ou porque é com a luta de classes que lá se vai, o racismo é residual, anticotas, antidiscriminação positiva. Há assim várias vertentes. E isso vai mesmo
como é que eu ia dizer, no panorama todo, de direita à esquerda, tu tens esta ideia do colorblind, da cegueira cromática. E o problema é que essa cegueira cromática, que à partida parece humanista, não é? Que é tal coisa, então vamos tirar daqui a palavra raça e as coisas desaparecem. Então, mas se não se falar nisso, a coisa desaparece, não é? Vocês é que estão a falar e, portanto, vocês é que estão a acender fogos. Que são coisas que nós ouvimos também da esquerda, então é um bocadinho complicado. Então é isto, nós agora estamos a ter que viver com isto, são pessoas a negar que o racismo existe, ou a dizer que não é assim muito importante, e é assim, para a pessoa que vive, por isso é que eu te estou a dizer que há racismo e que é negação de existência, para a pessoa que vive o racismo todos os dias, para a pessoa que tem, como eu, um filho, eu tenho 2 filhos, sou do mesmo pai, mas cada um saiu diferente. Mas quando tu tens um filho pequenino que é racializado e que te diz, muito aflito, eu não sou, não sou negro, ou eu sou só bronzeado, e está muito estressado com isso, é absolutamente chocante quando te dizem que já não existe. Tu, é mesmo a negação de existência, é tipo aquilo que tu estás a viver, a tua vivência não existe, não interessa, não. E isso é muito chocante e para mim continua a ser racismo, porque significa que a minha vivência, a vivência das pessoas racializadas não tem importância. Estão a sofrer ou não estão a sofrer, têm problemas, não têm problemas, com eles, com os filhos, com a família, não interessa, não tem relevância. Então para mim isso é bastante é bastante problemático, porque é mais difícil de desmontar. Eu, por acaso, até tinha aqui uma frase que eu achei muito engraçada, não sei se tenho tempo para ler, Sim, claro. sobre isto do colorblind, porque eu estive a escrever um artigo para uma revista sobre isto. Então, tinha aqui esta frase que eu achei muito engraçada, não sabia se íamos falar nisso ou não. Que é alguém que diz assim, no Facebook, mas há imensas coisas assim, diz assim, por mim, até se podia apagar as palavras raça e sexo. Esta pessoa está a falar sobre a questão do Presidente do Tribunal Constitucional, mas acaba por falar do racismo também. Por mim, até se podia apagar as palavras raça e sexo do vocabulário. Obviamente que tal nunca acontecerá. São as próprias organizações antirracistas e LGBT que promovem o racismo e a homofobia. Se deixasse de haver raça e sexo, passariam a ser tratados todos por igual, deixando de haver exceções. Já viram o que seria ter que lutar por um lugar apenas e só pelas competências, ao invés de conseguir o lugar por pertencer a uma minoria? Pronto, onde é que eu quero chegar? Bom, Normalmente, sim, é normalmente, quase. sim, diz, Ia só comentar, se me permites, sim. Luísa, porque aqui a voz tem que ser a tua, é quase a pretensão de uma nova língua. Hum, mas o que Eliminar é, palavras, não é? pronto, a questão é que estas pessoas pensam mesmo que, pronto, para mim é evidente que estas pessoas, o racismo não existe, a homofobia não existe, nós é que estamos a inventar porque estamos a dar palavras e porque estamos a falar nisto. Mas se nós deixarmos de falar, é a tal frase do Morgan Freeman, toda a gente, toda a gente partilha, se nós deixarmos de falar, isto já não existe. E então lá está este colorblind, que à partida aparece sempre, quase sempre, como algo de bom. As pessoas pensam que estão a ser não racistas dizendo isto. Na verdade, acaba sempre, mas sempre, com este tipo de considerações. Até o tipo de consideração que é absolutamente revelador daquilo que está por trás, que é esta pessoa tem medo da discriminação positiva, esta pessoa tem medo das cotas. Normalmente estas pessoas são sempre contra a discriminação positiva e contra as cotas vão sempre dizer que é racismo, ou que é homofobia, ou que é sexismo, ou o que quer que seja. E no fundo o que esta pessoa está a dizer, ela tem medo que o seu lugar seja tomado por outra pessoa ser negra ou ser mulher ou o que quer que seja. E é isto que está sempre em causa e para mim é isto no racismo que é muito difícil, é toda a parte inconsciente, toda a parte de psicologia que é preciso fazer e que é muito difícil de conseguir. Porquê? Porque nós estamos todos dentro disto, não é? Nós estamos todos dentro deste sistema racista e, portanto, quem é que vai verdadeiramente conseguir fazer um trabalho absolutamente objetivo e mesmo fazendo um trabalho objetivo, quem é que vai levar a sério? Sem ser cada vez, que é o que acontece quando tu tens pessoas racializadas a fazer um trabalho de investigação, que é tu levas sempre com, mas isso é subjetivo, mas isso é militantismo, como se uma Fátima Bonifácio ou outros historiadores catedráticos ou o que quer que seja, também não tivessem um viés, não é? Também já não tivessem
uma maneira de ver, porque também estão dentro, ou seja, não conseguem sair dos seus próprios esquemas, sair da sua própria psicologia. E, portanto, para mim ainda vai demorar muito tempo isto tudo. Claro. Ainda vai ser muito complicado, mas há progresso. E Há temos que progresso e estar temos cá, que, para a luta e com essa sim, paciência que apesar falavas de há pouco. retrocessos, mas os retrocessos neste momento também são a prova de que nós estamos a mexer, onde dói, não é? E também poderemos ver isso de alguma forma positiva e otimista, mas há progresso e devemos continuar, sem dúvida, porque o mundo que essas pessoas querem, ele não existe, ele nunca existiu e nunca existirá. Essas pessoas já perderam, não sabem que perderam e continuam a gesticular, e é uma espécie de pessoa que se está a afogar e que está a tentar mexer os braços, mas no fundo sabe que está a perder, simplesmente. Entretanto, vamos perdendo pessoas, e isso para mim é o mais difícil. Eu sinto-me sempre muito frustrada. Ainda há pouco estava a ver um vídeo de um amigo do Facebook, que foi parado pela polícia na Inglaterra e chocou profundamente, vieram umas lágrimas aos olhos. E pronto, eu penso no Bruno Candé, ele não me sai da cabeça, pronto, eu não consigo. E quando ainda tens pessoas na televisão, no Mel e outros, que falam do racismo como algo de antigo, de que não existiu, ou que estamos a falar do passado, não, o Bruno Candé foi morto há poucos meses. Há poucos meses com o Vai para a Tua Terra, ainda com o Preto, com alguém que ainda falava da guerra colonial, ou alguém que ainda acredita na supremacia branca. E foi ontem, não foi há séculos. Portanto, ainda estamos aqui também, há progresso, mas ainda há muito por fazer. Obrigado outra vez, Luísa. Eu se calhar vou aproveitar para passar aqui algumas perguntas que nos foram feitas por quem nos acompanha. E vou pegar já numa pergunta da Marta Machado e que diz assim: Luísa, esta semana temos sido bombardeados com a notícia sobre a petição de extradição de Mamadou Ba. Vês isto com uma conotação que dirias ser racista? Claro, quer dizer, é assim, é óbvio que é racista, porque o Mamadou Ba é atacado há imenso tempo. O Mamadou Ba e o Joacim são os dois que são atacados de forma absolutamente violenta. Eu tento mesmo para a minha saúde não ir ver comentários a coisas que fiz, mas também há coisas que eles escrevem, porque dói-me por eles, porque os conheço, porque são pessoas de um valor intelectual, eu acho que há pessoas que nem se dão conta disso, quer dizer, ou é precisamente por se darem conta que se sentem ameaçados, então atacam-nos. E então o Mamadou Ba já é há muito tempo atacado de forma absolutamente desmesurada, quer dizer, é uma coisa absolutamente horrível. E então eles estão a tentar utilizar agora o que eu chamo a extrema-direita e a direita extrema, estão a instrumentalizar o Mamadou Ba para fazer o seu negócio, a sua negociata. E depois incentivam o ódio, não é? A estas pessoas que vão assinar petições para coisas que são completamente alucinadas, porque, obviamente, o que o Mamadou Ba disse, imensas pessoas que o disseram, imensas, Vasconcelos, imensas pessoas que o disseram, mas só o Mamadou Ba é que tem que ser deportado por ter dito algo que tanta gente disse, quer dizer, e que é algo que é absolutamente evidente, que são factos. É sim, claro que é racista, super racista, é uma maneira de tentar silenciar a luta, tentar silenciar toda a gente, e é um ataque também pessoal a Mamadou, é preciso não esquecer, há pessoas que dizem, mas é só a causa, não, também é um ataque pessoal a Mamadou é uma pessoa que tem filhos, é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa de carne e osso, e eu não quero mártires em Portugal, eu não quero que aconteça nada a Mamadou, sério, até tenho vontade de chorar. Eu não quero que aconteça nada a Mamadou, e se acontecer alguma coisa a Mamadou, há pessoas, muitas pessoas que vão ser, e pessoas que estão no poder, que vão ser responsabilizadas por isso. E eu espero mesmo que consigamos ultrapassar esta fase, que é uma fase muito difícil e muito, como é que eu ia dizer, muito triste também, porque para mim é o que está a acontecer. É mais uma vez os corpos negros estão a ser instrumentalizados por questões de poder. Hum, Pergunta seguinte, feita pela Alexandra Marques, e que diz: as feridas do passado colonialista não estarão a dificultar esta abertura para se falar, sem tabus, do racismo?
claro, claro, as feridas, mas isso é absolutamente evidente. Eu por vezes eu penso, mas porquê é que seria tão mais simples se simplesmente se admitisse e passássemos a outra fase? As pessoas por vezes não se dão conta. Vamos buscar aqui este caso muito específico, que não tem a ver com o racismo, mas há aqui muitas pontes, que é a questão do novo presidente do Tribunal Constitucional, que disse aquelas alarvidades homofóbicas. O que é que a ILGA pede? O que é que tanta gente está a pedir? É simplesmente uma palavra desse senhor dizendo uma coisa muito simples, que é: eu disse estas baboseiras, eu agora já não me revejo de todo nelas, acho que isto é inconstitucional, porque obviamente eu tenho que defender a Constituição, e a Constituição, um dos pilares da Constituição é a questão da igualdade, e portanto não me revejo de todo, peço desculpa. Acabou aí, acabou aí. Depois há pessoas que podem querer mais, tudo bem, isso não é a mim de decidir se há associações que querem mais, etc. Não, mas pelo menos se já fizesse isso, já era um avanço enorme. Ou seja, é exatamente por isto, é porque as pessoas não admitem, porque fazem fim-capé naquilo nos tais privilégios de eu sempre disse assim, então vou falar assim, e pronto, que obviamente há esta animosidade também e há este bloqueio. E a questão também é isso, quando estamos a falar do tal artigo do Negar o Racismo é Racismo, que é isto, que é, nós estamos a perder tempo com isto é sabotagem, isto é perda de tempo, ter sempre que estar a dizer é ou não é homofobia, é ou não é racismo, não é? Se a pessoa, se passamos à outra fase, que é ok, sim, foi racismo, é racismo, pronto, então vamos lá, vamos ver como é que vamos fazer. Se a conversa fosse esta, então não poderíamos avançar todos, mas todos em conjunto, muito mais facilmente. Se nós ainda estamos aqui com estas crispações todas, etc., porque nós temos todo um aparelho forte, toda uma opinião pública também, e também de pessoas que têm, como é que eu ia dizer, que têm opinião nos grandes meios de comunicação, por exemplo, continuam a fazer este fim-capé, continuam a fazer este bloqueio, a dizer que não existe, a dizer que lá está, a dizer que o Mamadou Ba que inventou o racismo. De repente, o Mamadou Ba que inventou o racismo, e se não fosse o Mamadou Ba não havia racismo em Portugal. Como é que é possível, não é? Quer dizer, então pronto, sim, andamos nisto, as feridas, as feridas são para sarar, as feridas são para passar à frente. Não podemos passar à frente se não se admite sequer que há feridas. A Sandra Cosme faz aqui uma pergunta de caráter mais pessoal, mas que diz assim: a tua voz é um eco de uma luta que travo diariamente. Agradeço e admiro a tua força. Como fazes no dia a dia com o teu menino? Como o ajudas a lidar com isso? Hum, ok, então, eu tento não falar muito de forma exagerada, não é? Tipo, eu não estou ali a fazer aulas sobre o racismo ao pequenino, mas para já incluo os dois, não é? Eu tenho os meus dois filhos. Então incluo os dois sempre naquilo mas falo com eles, não é? Sobre essa questão, vemos muitos documentários, filmes, mas não só sobre a questão do racismo, sobre o que lá está, sobre a questão do sistema de dominação, também sobre a questão do feminismo, do sexismo, da homofobia também. No outro dia o meu filho mais velho riu-se de uma coisa que era um bocado homofóbica sem se dar conta. Eu digo, olha, Alexandre, repara, e ele reparou e pronto, mas sem estar ali com exageros, mas pronto, tento sempre acompanhá-los, sim, e tentando fazendo com que eles sejam também pessoas melhores, porque são dois rapazes, e então a questão do sexismo está presente, eu tento sempre tratar disso. E para o pequenino, lá está, tento acompanhar dessa forma, tento que ele tenha acesso a bons modelos, é importante ele ter acesso a modelos, com pessoas com os quais ele se possa identificar. A questão do cabelo é um problema, a questão de querer ter o cabelo liso, etc. Eu tento de forma subtil dar a entender que obviamente, e é verdade, ele tem o cabelo mais bonito do mundo. Então pronto, tento valorizar e pronto, informar de alguma forma, mas de forma não muito, como é que eu dizer, não muito marcada assim, para não criar, acho que para não ser contraproducente, acho que ainda pode ser mais contraproducente. Portanto, que seja algo mais natural.
Bom, muito obrigado. Acho que estamos a chegar ao fim. Eu não queria deixar de utilizar aqui um comentário e, eventualmente, antes de te dar a palavra por fim, ler este comentário escrito pela Teresa Pinho, e que é uma expressão da escritora e ativista Audre Lorde. Hum. It is not our differences that divide us. Não são as nossas diferenças que nos dividem. It is our inability to recognize, accept and celebrate those differences. É a Uhum. nossa inaptidão para reconhecer, Sim. aceitar e celebrar essas diferenças. Sim, 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 sem dúvida. Isso é absolutamente imprescindível. Eu costumo dizer muito isso. A questão não é a diferença, o problema é a hierarquia, a questão da hierarquização. Há bocado, quando eu te falei das 3 características do racismo, para mim é absolutamente evidente, não é? Se é só um grupo, não há problema nenhum de ser só um grupo. O problema é a questão da hierarquização. E o que as pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem, que falam ainda do colorblind e que dizem que nós é que somos os racistas, porque por vezes pode haver a questão do movimento Black is Beautiful, por causa de, sei lá, da Gay Pride, da, do orgulho negro, etc. Mas vocês estão a ser isto e aquilo. Mas não entendem que não há nenhum projeto de supremacia por trás disto. Isto são mecanismos, estratégias para combater o próprio racismo interiorizado. Não falámos nisso, falámos disso um bocadinho por causa da questão do meu filho. A questão do racismo interiorizado são estratégias para conseguir se valorizar, para conseguir ultrapassar o racismo interiorizado, que é ainda hoje a tal experiência da boneca do Kenneth Clark e da mulher, da Mamie Clark, que foi feito nos anos 50, fim dos anos 40, 50, que é as crianças negras e as crianças brancas façam uma boneca branca e uma boneca negra, preferem em grande maioria a boneca branca, dizem que ela é mais bonita e que ela é mais simpática, que é mais boa pessoa. E mesmo as crianças negras, quando a investigadora lhes pergunta, então, mas tu identificas-te mais com quem? E é absolutamente aterrador quando tu vês a menina ou o menino a apontar para a boneca negra, ou seja, aqueles que os consideram os mais feios e os piores, são aqueles com os quais se identificam, ou seja, isto é absolutamente terrível, portanto é evidente que tem que haver estratégias para valorizar estas crianças, para elas se sentirem bem. Isso não significa que nós estamos a inculcar qualquer supremacia nestas crianças e dizer que black is more than white. Não é isso. Tal como o Black Lives Matter não significa que as vidas negras importam mais que as vidas brancas. Não existe esse projeto. Portanto, é isso. Não há problema nenhum das diferenças. Não há problema nenhum entre ter os olhos azuis e ter os olhos castanhos. Ou ter a pele mais clara ou a pele mais escura. Isso não interessa. A questão é a hierarquia. É pôr hierarquia a dizer tu és inferior e, portanto, eu tenho o direito de dominar, eu tenho o direito de fazer contigo aquilo que quiser e os teus sentimentos, aquilo que tu vives, a tua vida não interessa. Bom, acho que chegamos ao fim. Luísa, agradeço-te imenso esta possibilidade. Muito obrigado. Obrigada eu. Hum, Uhum. Espero que nos vejamos em breve, pessoalmente, Uhum. e Sim, até à próxima. sim. Tá bem. Obrigada, muito obrigada. Foi, como sempre, muito interessante.